Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E meu amigo, já já, hein? Já já teremos Vasco da Gama e Atlético Paranaense no nosso Caldeirão de São Januário. Ingressos esgotados, expectativa de um grande público e uma linda festa no nosso Caldeirão. E é claro, aqui nesse Fala Gigante iremos trazer aí a você, torcedor vascaíno, detalhes importantes sobre essa partida, o que podemos esperar sobre esse Vasco da Gama e Atlético Paranaense, o primeiro jogo de uma série de 3 partidas em menos de 2 semanas que o Vasco da Gama terá contra esse mesmo adversário. Além disso, também falar, é claro, né, sobre a possibilidade real que o Vasco tem de fechar essa 24ª rodada na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Pode parecer pouco para o tamanho e a grandeza do Vasco da Gama, porém para quem viveu o Vasco nesses últimos anos, sabe muito bem a grandeza que é para o torcedor vascaíno ver o Vasco da Gama na 8ª colocação do Brasileirão. A gente vai falar sobre isso, trazer também novidades, é claro, sobre o mercado da bola, contagem regressiva, para o fechamento da janela de transferências e corrida para contratar até o final da janela. A gente vai falar sobre tudo isso aqui e agora, nesse Fala Gigante, que já chega aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas novidades para você agora nessa tarde de segunda-feira. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio de todos vocês. Você que já está aqui frequentemente no nosso canal, já curte o nosso conteúdo, já acompanha o nosso trabalho, porém ainda não é um inscrito, chegou a hora de, nesse momento, você se inscrever. É rápido, é fácil a sua inscrição e ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Porém, você que está aqui de fato, chegando pela primeira vez ao nosso canal, sem um conhecimento grande de o que virá pela frente, espere, aguarde, fique até o final do vídeo e caso realmente curta também o nosso trabalho, se inscreva para fazer com que o nosso canal chegue à marca aí dos 138 mil inscritos. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, com vocês, este Fala Gigante, falando, é claro, sobre Brasileirão. Tá aparecendo aqui ao lado a tabela do Campeonato Brasileiro a vocês. Todos os 18 clubes que disputam hoje a Série A do Brasileirão já jogaram. Os únicos que ainda não entraram em campo foram exatamente Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Então, dos 20 clubes, né, que disputam a Série A, apenas Vasco e Atlético Paranaense ainda não entraram em campo e entrarão hoje, às 9 horas da noite. O Vasco entrará em campo já sabendo de todos os resultados que aconteceram nessa 24ª rodada. E como está aparecendo na tabela, o Vasco hoje tem os seus 28 pontos, enquanto tem à sua frente o seu adversário nessa noite de hoje, o Atlético Paranaense, com 29 pontos. O Vasco vencendo ultrapassa o Atlético, pois vai a 31 e o Atlético Paranaense tem 29. E além de ultrapassar o Atlético Paranaense, também ultrapassará o Atlético Mineiro, que tem 30 pontos na tabela. Então o Vasco na 31, ele sobe na tabela, vai para a 8ª colocação e o ponto importante é o Vasco com 31 pontos fica a 6 do Cruzeiro, que é o atual 7º colocado, e a exatamente 7 pontos do Bahia, que é o atual 6º colocado do Campeonato Brasileiro. E qual é o ponto importante aqui a trazer a você, torcedor vascaíno? O Vasco indo a 31. Vencer nesse jogo, ficará com 23 jogos, enquanto o Bahia tem 24. Então o Vasco tem a possibilidade de hoje terminar essa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, além de na 8ª colocação, há também 7 pontos do Bahia, ou aliás, 8 pontos do Bahia e um jogo a menos, podendo ficar até mesmo a 5 caso conquiste a vitória nesse jogo a menos que tem contra o Cuiabá no Caldeirão de São Januário, jogo válido aí pela penúltima rodada do primeiro turno. Então o Vasco hoje vive um momento muito legal. O Vasco tem a oportunidade sim de olhar para a parte de cima da tabela. Rodada após rodada, essas oportunidades elas vêm surgindo para o Vasco da Gama.
A gente começa um ano muito mal, começa até bem com a permanência do técnico Ramon Dias, a expectativa de que grandes coisas viriam a acontecer, a promessa de muitos reforços, a chegada de Alexandre Matos. O torcedor vascaíno esperava da temporada de 2024 um ano gigantesco. E a ladeira, ela vai abaixando do nada. Temos aquela eliminação patética para a equipe do Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca. Aí temos também uma classificação sofrida contra o Marcílio Dias em Santa Catarina, uma classificação sofrida contra o Água Santa em São Januário. Passos aí dados pelo técnico Ramon Dias sob o comando da equipe que demonstravam que talvez o ano de 2024 não seria tão fácil assim. O Vasco perde o técnico Ramon Dias para aquela goleada sofrida contra a equipe do Criciúma. Rafael Paiva assume o comando interino da equipe na época e consegue aquela classificação milagrosa contra a equipe do Fortaleza. E logo em seguida chega o português Álvaro Pacheco, que toma 4 na cabeça. O Vasco perde para o Flamengo por uma goleada histórica, o Vasco perde para Palmeiras, o Vasco perde para a Juventude e o Vasco empata com o Cruzeiro em São Januário. Naquele momento, o Vasco estava quase na lanterna do Campeonato Brasileiro, novamente dentro do Z4, e o Vasco ainda ali se conformava que o ano de 2024 não seria calmo, muito pelo contrário, seria mais um ano tenso. Do nada, o Rafael Paiva assume o comando da equipe, tira o Vasco da zona, coloca o Vasco nesse momento na 10ª colocação, com possibilidade de estar, sim, no final dessa 24ª rodada, dentro do G8 do Campeonato Brasileiro e olhando para a parte de cima. Já teve 2 oportunidades de estar ali. Jogo contra o Bragantino. Se o Vasco vence, poderia ter chegado muito perto do G6. E o jogo desse último domingo contra o Criciúma. Se o Vasco vence, também estaria mais perto ainda desse G6. E uma nova oportunidade aparece hoje. Surge hoje na frente do Vasco. Quer vencer e bater na mesa. Dar moral para esse elenco. Uma vitória hoje, ele evidencia mais do que nunca o seguinte. O Vasco da Gama, caso conquiste os 3 pontos, vá a 31, ele vai surgir como um forte candidato a se classificar, sim, para a pré-Libertadores de 2025. Não estou falando que vai ser uma equipe que vai se classificar, mas surgirá como um grande candidato. Até porque, se olharmos para a Copa do Brasil, para a Copa Conmebol Sul-Americana e também para a Libertadores, a possibilidade real, meu amigo, é de que saia desse Campeonato Brasileiro até mesmo um G9. A gente vê hoje na Sul-Americana o grande candidato ao título, que é o Fortaleza. Vencendo, vai abrir um G7. A gente vê na Copa do Brasil o próprio Vasco, que tem a possibilidade de ser a grande campeã, mas tem Flamengo, que está ali na 4ª colocação, tem o São Paulo disputando o título, que está na 5ª colocação, tem o próprio Bahia também disputando o título, que está na 6ª colocação. Então a possibilidade hoje de abrir um G9, um G8 é grande. Então o Vasco estando até o final do Brasileirão nesse meio de tabela, a possibilidade é real de ano que vem a gente ver o Vasco novamente disputando uma Libertadores. Mas vamos aguardar, vamos esperar. É muito legal, até porque, dei uma olhada aqui, a última vez que o Vasco chegou à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, meu amigo, nessa fase de Brasileirão, foi lá em 2017, ano que inclusive o Vasco consegue conquistar a sua vaga à pré-Libertadores sob o comando do Zé Ricardo. O Vasco chegava à 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 8ª colocação, após vencer o Botafogo em um sábado pelo placar de 1-0. Após vencer, o Vasco chegou à 8ª e ficou aí a 4 pontos do Flamengo, que à época era o 7º colocado e tinha 43 pontos. Então, depois de 7 anos, o Vasco poderá voltar à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. É algo muito grande, é algo muito legal que poderá estar acontecendo. Mas é claro, é necessária a vitória. Não adianta sonharmos, não adianta nos iludirmos. Temos que vencer. E hoje, o Vasco enfrentará um adversário com muitos desfalques e não vivendo um momento tão bom, pelo menos no Brasileirão. O Atlético Paranaense é uma equipe conhecida por ser uma equipe copeira. Não à toa conseguiu uma classificação histórica, agora, nesse meio de semana passada, contra a equipe do Belgrano, onde disputava a Sul-Americana, perdeu um jogador no início do primeiro tempo, jogou com um a menos durante quase todos os 90 minutos na Argentina e conseguiu vencer a equipe pelo placar de 2-0. Isso na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro não vem bem das pernas. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense tem 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Sendo esses resultados no Brasileirão uma derrota para o Juventude jogando na Arena da Baixada, um empate contra a equipe do Internacional, uma vitória contra o Bragantino jogando longe do Paraná, uma derrota para o Grêmio jogando na Arena da Baixada e também, além disso, fechou, né? E também, aliás, melhor dizendo, uma vitória contra o Cuiabá
jogando pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, dentro de casa, meu amigo torcedor vascaíno, de fato, o Atlético Paranaense é uma equipe que vence, mas jogando, assim, no Brasileirão, os resultados não estão aparecendo. Então hoje é a possibilidade real do Vasco conseguir conquistar essa vitória, até porque o Atlético vai com desfalques para hoje. Fernandinho, que é um dos principais pilares defensivos do Atlético Paranaense, está lesionado. Uma lesão grave que sofreu no meio da semana passada e não enfrenta hoje o Vasco da Gama. Além disso, Gamarra, Zapelli, esses dois jogadores importantes que foram titulares no jogo da última quinta-feira pela Copa Comebol Sul-Americana também estarão de fora. A tendência é que eles venham a ser substituídos e até mesmo Bruno Praxedes possa surgir como titular hoje em São Januário. Praxedes, esse atleta que vestia a camisa do Vasco, e se transferiu para o Atlético Paranaense após um comum acordo entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino pela rescisão contratual do meio-campo. Hoje, o Atlético deve vir a campo com Léo Link no gol, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel na zaga, Gabriel, João Cruz e Christian ou Praxedes no meio campo, e no ataque Coelho, Canóbio e Maestriani. Esse deve ser aí o time formado pela equipe atleticana nessa noite de hoje no Caldeirão. Já o Vasco tem também os seus desfalques, mas tem os seus retornos. Enquanto o Felipe Coutinho, que está em fase final de recuperação, e tinha até mesmo chances, né, de voltar a campo hoje, seguirá fora por conta da lesão da coxa que sofreu. O Vasco da Gama terá novamente de volta a equipe o atacante argentino Pablo Verratti. Verratti, que foi poupado contra a equipe do Criciúma por conta de dores na coxa, voltou a treinar normalmente nessa última semana e será relacionado para esse jogo de hoje. A principal dúvida, como a gente vem informando a vocês, é a questão do zagueiro Léo, que pode sim ser preservado após tudo que rolou nestes últimos dias com relação ao zagueiro. O problema é realmente emocional, nada com relação à lesão, mas apenas dar aí uma preservada no emocional do zagueiro, que vem realmente cometendo falhas bem ruins para o sistema defensivo Cruz Maltino. Então, a expectativa é que hoje o Vasco vai exatamente dessa maneira aí, ó, que tá aparecendo na imagem a vocês a campo, com o Léo Jardim no gol, João Vitor e Maicon formando a dupla de zaga, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Paia no meio, David Adson e Verratti no ataque. Deve ser exatamente esses 11 iniciais que irão enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nessa noite de hoje. E aí você pode até se perguntar, poxa Lucas, cadê o novo reforço? Cadê o chileno Jean Menezes, que chegou no Vasco na semana passada? Ele não vai jogar hoje? Hoje não é o dia de estreia dele? E eu te respondo, ainda não. Jean Menezes não foi nem sequer ainda anunciado pelo Vasco da Gama e muito menos regularizado. O Vasco da Gama vem de fato correndo contra o tempo para conseguir regularizar o atleta. O Vasco corre contra o tempo para duas situações. Uma, inscrever o jogador até terça-feira, que no caso é amanhã, para que ele possa estar em campo, na próxima quinta-feira contra o mesmo Atlético, porém pelo jogo da Copa do Brasil. A CBF ela dá esse prazo de até amanhã, terça-feira, para inscrever atletas para a competição da Copa do Brasil, para a disputa das quartas de final. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco corre contra o tempo. O atacante chileno, que desembarcou nessa última sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, é um atleta importante, um jogador aí diferenciado, mas que o Vasco da Gama ainda não conseguiu regularizar. Informações até mesmo que tivemos agora nessas últimas horas, de segunda-feira, sobre o chileno, que vem com muitas expectativas aí para vestir a camisa do Vasco da Gama nessa temporada de 2024, é que o Vasco trabalha para inscrever o jogador até amanhã. Nesse momento, o Cruz Maltino resolve, junto à Polícia Federal, os últimos detalhes da documentação do atleta e do visto do jogador. A ideia realmente é ter ele à disposição do Rafael Paiva para o jogo já dessa próxima quinta-feira. Então, além de correr contra o tempo para esse prazo de regularizar os atletas, hoje somente o Jean Menezes, o Vasco também corre contra o tempo para reforçar esse elenco. E por que corre contra o tempo? Porque, segundo meu amigo torcedor vascaíno, a janela se fecha. Segundo, é o último dia da janela de transferências. O Vasco tem até o dia 2 de setembro para se reforçar. O Vasco tem algumas prioridades no mercado. Hoje a grande prioridade é a questão sim da zaga. O Vasco já negociou com vários nomes. O Vasco negociou com o Rafael Tolói. O Vasco buscou a contratação do Pepe. O Vasco tentou a contratação do zagueiro que hoje está aí no Corinthians, André Ramalho. O Vasco foi até o Lianco, zagueiro que também fechou com o Atlético Mineiro. E nenhum desses o Vasco conseguiu contratar. A bola da vez é de fato o Luan Pérez. O Vasco sofreu muito nessa janela por conta de concorrência de outras equipes, pois não tem o poder financeiro para fazer grandes investimentos ou entrar em leilão por algum jogador.
e agora também vai entrar em uma nova concorrência por Luan Pérez, porque a última que temos a trazer sobre o Luan é que o Santos entrou forte no negócio. O Vasco até formalizou uma proposta, informações é que era uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem, junto ao Fenerbahçe, pagando de forma integral os salários do jogador, mas teve agora também uma informação que o Santos realmente entrou firme na negociação e até mesmo, meu amigo, de acordo com informações do Thiago Fernandes do Portal Gol, o Santos está até na frente do Vasco da Gama na disputa pela contratação do zagueiro e tudo indica que a possibilidade é real do Luan Pérez acabar vestindo a camisa do clube paulista. Lembrando que o Luan Pérez já vestiu a camisa do Santos, foi inclusive o clube no qual ele teve o maior destaque na sua carreira, sendo logo em seguida após o destaque com o clube paulista vendido aí para o Olympique de Marselha. Caso não feche com o Luan Pérez, o Vasco terá que ser muito criativo no mercado para buscar um outro nome até segunda-feira. Mas hoje realmente o Luan Pérez é a bola da vez. Além, é claro, de resolver a questão de chegadas, o Vasco precisa também resolver a questão de saídas. 2 nomes hoje, o Vasco da Gama vai buscar até o final dessa janela liberar desse grupo, que é Galdames e Rossi. Tem um terceiro nome que vem sendo sondado, mas que está muito difícil de ser um nome a sair, que é o Eric Marcos. O Eric Marcos chegou a receber algumas sondagens do Ludogorets, da Bulgária, mas o Vasco não avançou por uma venda do jogador. O grande foco é, de fato, Rossi e Galdames. Galdames foi procurado pelo São Lourenço, negociação hoje está, de fato, parada, por conta aí do alto salário do jogador. Galdames recebe no Vasco em torno de R$500 mil mensais e automaticamente nenhum outro clube tem condições de pagar um salário tão alto pelo atleta. Até mesmo como o próprio Pedrinho falou, né? Os jogadores, abre aspas, dentro da avaliação esportiva, que precisariam encontrar outros caminhos, não são fáceis de serem diluídos. Os valores são muito altos, outros clubes não querem pagar. O valor é desproporcional ao rendimento. Os clubes que estão em negociação com a gente, até a metade dos salários é muito alto. Exatamente. Pagar 500 para o Galdames já é uma loucura. É uma grande, assim, é muito louco pagar R$500 mil pelo Pablo Galdames. 250 também é muito alto. Então, exatamente por conta disso, o Vasco não consegue liberar o Galdames, porque R$500 mil é muito alto. E os outros clubes, eles não conseguem pagar nem a metade de R$500 mil, que é R$250 mil, porque entendem que também é um valor alto a pagar para um atleta, no caso o volante chileno, que nem relacionado vem sendo. Assim também como o Rossi. E até o Rossi é uma questão louca, tá? Porque a informação é que o Rossi já foi procurado por pelo menos 7 clubes. 7 clubes. Paysandu, Goiás e várias outras equipes da Série B e da Série A do Brasileirão procuraram o Rossi, mas o Búfalo não aceitou nenhuma proposta. A vontade dos atletas que, além de receber, no caso, muito no Vasco da Gama, é que eles teriam que jogar em outra divisão, no caso, a segunda divisão do Brasileirão. E isso hoje o Rossi não quer. Então é simplesmente um grande empecilho. Rossi quer ficar no Vasco, mesmo não sendo relacionado, para receber aí algo em torno de R$400 mil até o final do ano. Então, assim, é uma situação de fato muito complicada. O Vasco tem até segunda-feira para tudo isso. Prazos definidos. Para trazer jogadores até a segunda e para liberar atletas até segunda. Além disso também, para conseguir regularizar aí o atacante chileno Jean Menezes até amanhã. Corrida contra o tempo, é o Vasco da Gama no mercado, é o Vasco da Gama tentando correr para fechar negócio. A gente fica por aqui, já teremos aí esse grande jogo entre Vasco da Gama e Atlético, e a gente, é claro, volta aqui com o pós-jogo do Gigante para trazer tudo a vocês que rolou no Caldeirão do nosso Vasco da Gama. Show, Vascão? Se curtiu o vídeo, agora é a hora. Se inscreva, ajude o nosso crescimento, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. E é claro, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.